Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Meu nome é Adriana Lúcia, sou professora do primeiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de História para o primeiro ano. O tema da nossa aula de hoje é a participação das mulheres no mercado de trabalho. Atualmente, é comum nós vermos as mulheres andando nas ruas sozinhas, fazendo suas compras, tendo a sua vida totalmente livre, né? Votando, gerenciando grandes empresas e presidindo países. As mulheres hoje têm liberdade para ir e vir aonde elas quiserem. Elas têm o direito de trabalhar com o que elas quiserem e também têm o direito de votar. Têm o direito de trabalhar em grandes corporações, em empresas multinacionais e também de presidir países. Elas estão com toda a força e com todos os direitos garantidos. Mas nem sempre foi assim. Muito antigamente, as mulheres elas não podiam fazer muitas coisas. Elas não tinham o direito à cidadania, não poderiam votar. Elas não tinham o direito de estudar. E também não tinham o direito de trabalhar. Essas mulheres, elas viviam em casa, cuidando dos filhos, dos maridos, e elas se prendiam aos serviços domésticos, aos trabalhos de casa, e também elas não tinham muita escolha, elas eram criadas somente para o casamento. As mulheres que não conseguiam se casar, elas ficavam solteiras e, inevitavelmente, tinham que trabalhar. As mulheres apenas cuidavam da casa, dos filhos e de todos os afazeres domésticos, enquanto os homens trabalhavam fora. Vocês podem ver nessa imagem que a mulher ela desenvolvia muitas e muitas funções. Ainda hoje, ela desenvolve todas essas funções. Ela cuida da casa, ela cuida do alimento da família, ela precisa de trabalhar, precisa de cuidar dos filhos, fazer os pagamentos e honrar com os compromissos do dia a dia. Olha aqui, esse aqui é um exemplo de uma mulher viúva em que o marido veio a falecer e ela ficou responsável por toda a sua família. Inevitavelmente, ela vai ter que trabalhar fora. Somente algumas mulheres solteiras, sozinhas ou viúvas, trabalhavam porque não tinham ninguém para sustentá-las. Sim, as mulheres casadas, elas não trabalhavam e quando seus esposos, os maridos faleciam, morriam, elas tinham que sustentar as suas famílias e da onde queriam tirar o dinheiro. Inevitavelmente tinham que sair para trabalhar nos tipos de trabalhos mais difíceis, como por exemplo, trabalhar em casa dos outros com limpeza, trabalhar na lavagem de roupas, trabalhar na limpeza. E também elas recebiam muito pouco, mesmo fazendo o mesmo trabalho que os homens. Num processo em que o nosso país começou com a industrialização, a construção de fábricas, de grandes produções de produtos, elas começaram a trabalhar nesses lugares, sim. Elas desenvolviam o mesmo trabalho que os homens, só que vejam só a diferença do salário. Os homens ganhavam muito e as mulheres muito pouco, por falta de valorização e de políticas que ainda não beneficiavam as mulheres. Vejam só, a mulher sendo responsável por toda a sua família sozinha. É a nossa realidade, o que nós mais vemos
hoje no nosso dia a dia. Você sabe por que se comemora o Dia da Mulher em 8 de março em todo o mundo? Em todo o mundo é comemorado o Dia da Mulher. Por quê? Porque as mulheres, elas são pessoas que merecem respeito, merecem cidadania e precisam ter todos os seus direitos garantidos. Em 1857, há muito tempo atrás, mulheres que trabalhavam em uma fábrica de tecidos em Nova York, nos Estados Unidos, resolveram parar de trabalhar. Mas por que elas resolveram parar de trabalhar? Será o que elas queriam? Elas queriam protestar, sim, protestar, contra as faltas de condições e segurança no trabalho. Elas trabalhavam em lugares insalubres. Mas o que é isso, professora? Você sabe o que é isso? Lugares que não tinham condições para que elas desenvolvessem o seu trabalho. Eram lugares escuros, eram lugares sujos, eram lugares que não tinham o equipamento de segurança adequado, nem equipamentos adequados para que elas pudessem trabalhar. Sim, elas não tinham nada disso. Muitas trabalhavam sentadas no chão, muitas trabalhavam em lugares que realmente não tinham higiene nenhuma. Por isso, elas pararam de trabalhar, se reorganizaram e protestaram, porque elas estavam chamando a atenção de que algumas coisas não estavam certas. Essas mulheres trabalhavam de 10 a 18 horas por dia. Você sabe o que é trabalhar de 10 a 18 horas por dia? Imagine você. Você acorda bem cedinho de manhã, você vai para a escola, você passa a manhã toda, você almoça na escola, você passa a tarde todinha estudando na escola. E quando já é bem tarde da noite, a mamãe vai te buscar na escola. Só dá tempo de você chegar em casa, tomar banho, dormir e no dia seguinte voltar novamente para lá e começar tudo de novo. Não se tinha tempo para a família, para os passeios, não tinha tempo para nenhum tipo de lazer. 129 trabalhadoras foram mortas durante esse protesto. Sim, elas morreram protestando por melhores condições de trabalho. Em 1975, em uma assembleia da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, decretou o Dia das Mulheres em homenagem a essas mulheres que lutaram e morreram por melhores condições de trabalho. Sim, elas morreram. E o mundo todo, através dessa assembleia, começou a ter um novo olhar sobre essas mulheres, sobre a função que elas desenvolvem na sociedade e a sua importância como mulher, a sua importância como mãe, como filha, como profissional e como cidadã. Atualmente, as mulheres possuem reconhecimento de sua cidadania e seus direitos. Você sabe quais são esses direitos? Muitos desses direitos dão a ela o salário igualitário, salário equiparado ao salário dos homens, o trabalho igual, condições de trabalhar, valorização do salário mínimo, creches públicas para que colocassem seus filhos para estudar também enquanto elas pudessem trabalhar, e o fim da violência e o feminicídio. Elas lutaram por igualdade. Não podemos esquecer do mais importante. Vamos combater o coronavírus. Como podemos prevenir? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Evitar aglomerações, cobrir boca e nariz quando tossir ou espirrar, usar álcool em gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, limpar objetos e superfícies tocados com frequência,
usando a máscara e não faça o vírus circular. Fique em casa. Meu nome é Adriana e essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.